Olá, de volta à nossa segunda parte, ao nosso segundo bloco do nosso curso de magnetismo. Para quem não pegou o primeiro bloco, eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra. E hoje nós estamos vendo, dentro do nosso curso de magnetismo, a conjugação de técnicas. Como que o magnetizador ele pode trabalhar as técnicas para que ele realize um trabalho de melhor qualidade. Nós estávamos vendo com relação a essa conjugação de técnicas e nós vamos dar continuidade. Nós hoje estamos nos baseando no livro Magnetismo Humano, de Giacomello. E ele diz que pela facilidade de ajuste da distância e da velocidade do longitudinal, então, ajuste da distância, né, perto ou longe, a velocidade mais lento ou mais rápido, podendo ser ativante, né, quando é perto, ou podendo ser calmante. E também desde levemente ativante até muito dispersivo, que aí seria rápido. Nós já vimos isso aqui nos nossos outros encontros. Então, nós vimos que quando nós aplicamos o passe perto, ele é ativante. Mas se a gente aplica ele perto e lento, ele, além de ser ativante, nós estamos concentrando fluidos. Ele vai ser ativando, mas concentrando o fluido. Quando a gente aplica rápido e longe, ele vai ser calmante. Então, o que o Giacomello vem dizendo? De acordo com a distância, a velocidade do longitudinal, porque o longitudinal a gente pode pegar desde a cabeça até os pés ou pode pegar por regiões, por partes. Então ele diz, pela facilidade de ajuste da distância e da velocidade do longitudinal, podendo ser ativante ou calmante, e também levemente ativante, quando ele é lento, até muito dispersivo, quando é rápido, e ainda contando com a possibilidade do movimento longitudinal ser fracionado, que é o que eu falei, eu posso dar daqui, aqui, depois daqui, aqui, depois até os pés, então eu fracionei o movimento. Ou, quando a pessoa está na maca, é mais fácil, que aí você pega, às vezes, o corpo todo da pessoa. Mas, quando está sentado, você pode pegar por partes, enfim. Então, ele diz, contando também com essa possibilidade do movimento longitudinal ser fracionado, vocês veem que eu vou com a mão aberta e quando eu volto com ela fechada, por fora do corpo, venho com ela fechada e abro novamente. Então, essa conjugação de técnicas alarga o universo de alcances que pode ser obtido. Então, continuando, a forma mais natural dessas conjugações é que tantos concentrados, que é perto, às vezes em posição, né? Tanto os concentrados como os dispersivos sejam de um mesmo nível, isto é, o concentrado ativante, dispersivo ativante, concentrado calmante, dispersivo calmante. Então, o que ele está dizendo? Eu estou aplicando a técnica. Eu estou aplicando uma técnica e, neste momento, eu estou fazendo, por exemplo, um concentrado aqui no frontal. Na hora que eu for dispersar, porque o ideal é assim, a gente concentra e dispersa, concentra e dispersa. Nós vamos ver isso, não fica... Por exemplo, ao invés de eu ficar 5 minutos concentrando, eu concentro 1 minuto ou 2,
e já venho dispersando. Então ele diz, se eu, por exemplo, concentrei aqui, um concentrado ativante que é perto, na hora de dispersar, eu vou dispersar também ele vem dizendo assim, se eu der um concentrado ativante, eu vou dar um dispersivo ativante. Então eu não vou, por exemplo, concentrar aqui perto e na hora de dispersar, eu dispersar longe, que seria um calmante. Então eu vou dispersar próximo da mesma maneira. Se eu dou um concentrado calmante, que já é mais distante da pessoa, eu vou dispersar também com um calmante. Então, na hora que a gente aplicar a técnica, é o que ele coloca. Essa conjugação deve ser no mesmo nível. Contudo, há situações em que pode ser necessário, aí vem a exceção, né? Contudo, há situações em que pode ser necessário concentrar ativantes num determinado ponto e, paralelamente, se fazer dispersivos calmantes no percurso e vice-versa, porque a gente não está aprendendo conjugação de técnicas. Então ele está dizendo que às vezes há situações que eu posso estar concentrando, ativando, mas eu vou dispersar a distância, aquele percurso. Então, há situações que isso pode acontecer. E ele diz, isso também é possível e permitido desde que o magnetizador saiba exatamente o que pretende fazer e os resultados sejam bem acompanhados para confirmarem o que era objetivado. Então, o que a gente está vendo aqui hoje, nessa tarde? Nós estamos, como eu coloquei desde o início, nós estamos vendo a parte teórica. Vocês podem ficar um pouco aflitos, mas como que eu vou saber? O que eu vou aplicar? Como que eu... Não, a gente está vendo a teoria como um curso de medicina, um curso de fisioterapia, enfim. O médico, ele não começa desde o primeiro dia lá na faculdade, o estudante de medicina, a já praticar. Ele começa a praticar quando ele já está lá pelo 4º, 5º ano. Então, primeiro ele precisa da base, da teoria. Hoje nós estamos aqui aprendendo, a gente está refletindo, sabendo que o tato magnético, isso tudo vai permitir que a gente tenha condições, possibilidade de poder fazer um bom atendimento, mas agora a gente tem que ter um pouquinho de calma, né? Pé no freio, porque a gente primeiro vai entender esse mecanismo. E ele vem dizendo, e ter sempre em mente os quesitos de plano e eixo, por onde se dão os movimentos. Nós estudamos também, no nosso último encontro, falamos do plano e falamos do eixo. Porque, por exemplo, se o magnetizador, ele vai pegar esse plano aqui, né, todos os centros vitais, ele vai trabalhar esses centros vitais aqui. Ele vai procurar manter sempre o mesmo eixo, que também é uma coisa que a gente precisa treinar bastante, porque na prática, quando a gente começa a aplicar o magnetismo, principalmente quando os movimentos são muito rápidos, quando a gente vê, a gente já não está mais naquele mesmo eixo que a gente começou. A gente começa aqui, quando vê, já está aqui, já se afastou ou já se aproximou muito. Então é isso que ele está dizendo. Sempre tem que ter em mente esses quesitos do plano e do eixo por onde se dão os movimentos. Por isso, a importância da gente treinar em frente ao espelho, treinar lá com o travesseiro, bota um travesseiro na cadeira e vamos treinando para a gente adquirir essa coordenação motora. Então, existe também, agora já não falando mais somente
das técnicas conjugadas, das conjugações de técnicas, já são outros tipos de técnicas que também são muito utilizadas e que são de muita importância e que eu vou falar daqui a 10 segundos para vocês. Então, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu estou conseguindo visualizar tanto o pessoal que está no Facebook quanto que está no Instagram. Então, se quiser perguntar, se eu conseguir responder, se eu não souber responder, eu vou ser sincera e digo que não sei, né? Porque a gente está estudando juntos. Olá, Vanessa, seja bem-vinda. Seja bem-vinda ao nosso estudo do magnetismo. Então, agora, o que nós vamos ver? É a imposição por impacto. Porque eu coloquei logo no início, já falei isso várias vezes, para quem já nos tem acompanhado, o Giacomello, ele já estuda com relação ao magnetismo há mais de 55 anos. Mas não é somente ele, e nem é somente no Brasil. Nós temos magnetizadores que não são espíritas, mas temos também um número muito bom de magnetizadores espíritas que têm feito um trabalho magnífico, muito estudo, muita pesquisa e muita prática. Então, temos trabalhadores nessa área, estudiosos nessa área, tanto conhecendo a teoria, mas também a prática, porque no seu dia a dia eles trabalham. Temos a Ana Vargas, no Rio Grande do Sul, em Pelotas, muito voltada para o tratamento do autismo. Temos a Ionara Rocha, nos Estados Unidos. Temos o Adilson Mota, em Aracaju. Temos muitos estudiosos. Mas o que tem se observado? Quanto mais a gente estuda e pratica, vai se descobrindo coisas novas. Então, muitas coisas que, inclusive, estão nesse livro Magnetismo Humano, que foi lançado, tem menos de um ano que ele foi lançado, muita coisa nova foi concluída, foi se descobrindo e foram se trazendo essas novas informações, novas técnicas. Então, coisas que nos livros mais antigos, do próprio Giacomello, ainda não constavam, que é o primeiro livro que ele publica sobre o passe é de 1992. Então, de 92 para cá, quantos anos já se passaram? Quanta pesquisa, quanto estudo, quantos exercícios práticos atendendo as pessoas foram realizados. Ele faz um trabalho todo catalogado. Então, com relação a essa imposição por impacto, o que seria isso? Imposição por impacto. A pessoa vai localizar o magnetizador, um ponto, ou um centro vital. Porque o que seria um ponto? Por exemplo, um ponto, aqui uma dor no braço, um fígado, enfim, é um ponto. Agora, o que é um centro vital? Coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, esplênico, genésico, meral e vários outros centros que a gente já estudou. Tem os centros nas costas, que antigamente não se dava importância, não se conhecia. Então, temos vários centros que foram sendo descobertos. Então, se localizou um ponto ou um centro vital que esteja precisando receber uma carga fluídica de alto poder, essa técnica de imposição ela é muito eficiente. Se localizou através do tato, o magnetizador percebeu, aquela região ali está precisando de uma carga fluídica mais intensa, como se fosse um choque fluídico. Então, essa imposição por impacto, ela é muito eficiente. Agora, o que ele recomenda? Ele diz, pede-se certo cuidado, tanto pelo movimento em si, que não pode atingir o paciente, porque você vai dar aquele pá na pessoa, né? Vai que de repente você bate na pessoa, como também perceber se realmente é necessário fazer esse tipo de técnica,
de imposição por impacto, para que fisicamente não provoque desconfortos energéticos no paciente, porque às vezes o magnetizador ele pode achar importante dar uma carga, né, um choque ali na pessoa, igual o cara que está, coração parou, o médico veio lá com aquele pá, dá aquele choque para a pessoa, só que às vezes pode não ser a técnica ideal, então é isso que ele está dizendo. Mas ele diz, como é que é a técnica? Afasta a mão ou as mãos do ponto que se deseja magnetizar, algo em torno de 1 metro, no eixo vertical do ponto. Então, por exemplo, a pessoa você vai afastar 1 metro, né, da pessoa e vamos colocar como se fosse no braço, né? Você vai vir rapidamente naquele braço e você vai dar aquela pá, assim, sem tocar na pessoa, porque você vai fazer como se você fosse dar um tapa, pum, ali naquela região, ou abafar aquela região, pá, com a mão aberta ou com as mãos abertas, você pode vir com uma, com as duas, né? E você vai de longe, você, pá, rapidamente. Então, ali, e ao mesmo tempo, você vai idealizando mentalmente, porque é o poder da nossa mente, é muito importante também no trabalho, você vai idealizar o quê? Que você está dando uma grande doação fluídica. Então você vem com a mão, ou com uma, ou com as duas. Para mim, eu acho que até se fosse uma ação é mais fácil, porque aí você vem só com uma. E ao mesmo tempo você vai mentalizando, tá, que você está dando uma grande doação fluídica ali naquele ponto. Com aquela rapidez, leva a mão até ali aquele ponto, sem tocar a pessoa, né? Senão você vai dar um tapa na pessoa. A esse tipo de imposição por impacto, esse tipo de doação, equivale a se fazer uma repentina concentração de fluidos no mesmo local. Pode ser nas regiões calmante até as ativantes, portanto em todos os níveis. Então essa técnica se chama imposição por impacto. E aí, a depender de cada caso, é comum acontecer de ser necessário vários movimentos, como esses, a fim de se atingir o ponto de concentrado que se deseja obter. Então, o magnetizador, ele vai vir, né, com a mão, pá, aí ele sentiu que precisa mais, ele vai colocando de acordo com o que ele sentia através da sua intuição, do seu tato magnético, mas ele diz que tem que ter cuidado para não retornar com a mão aberta. Olha que detalhe importante, hein? Não retornar com a mão aberta, a fim de evitar congestão em consequência dos movimentos fluídicos contrários. Porque quando nós damos o passo, qualquer que seja, a gente vem e fecha a mão, volta com a mão por fora, volta de novo. Vai dar o transversal, a mesma coisa, vem com a mão aberta, fecha a mão, volta com a mão fechada, abre. Então, quando vai dar essa imposição por impacto, vai, pá, mas aí volta com a mão fechada. Porque se você volta com ela aberta, você pode estar congestionando ali faz mal, né? Não é? Isso tudo eles sabem disso em função de quê? Da prática, do exercício. Então, os magnetizadores do passado, que eu digo do passado, os clássicos, Mesmer, Deleuze, Barão do Putet e muitos outros, eles erraram, acertaram. A mesma coisa, quando nós nos dispomos a ser magnetizadores, nós temos que ter essa consciência. Imagina um médico que achar que ele nunca vai cometer nenhuma espécie de erro. Ele pode passar uma medicação não ser adequada, mas ele
tem que continuar, ele tem que perseverar. Ele está ali, se ele está com boa vontade, se ele está querendo ajudar, nós não podemos ter medo, temos que ser cautelosos, termos equilíbrio, estudo, mas sem receio, porque senão a gente nunca avança. Se a gente for esperar a perfeição para fazer alguma coisa, a gente nunca vai fazer nada. Então, as imposições por impacto, só um minutinho, dá uma ceninha aqui para Madu. Olá, Madu, que bom, Madu. As imposições por impacto também podem ser aplicadas com as mãos atuando simultaneamente sobre o fluxo e o refluxo. Vocês sabem o que é fluxo e refluxo? Vocês lembram disso? Porque o fluxo é na parte da frente e o refluxo é na parte de trás. Então, ele diz que nesse caso é preciso atentar para o eixo em que as mãos se movimentarão. De novo ele fala do eixo. Porque, por exemplo, se você vai dar ao mesmo tempo uma imposição por impacto, mas você vai dar vamos botar aqui, por exemplo, aqui no gástrico, você vai dar aqui no gástrico e você vai também dar aqui na região das costas. Então você vai dar ao mesmo tempo, a pessoa vai ter que estar numa posição perpendicular a você vai vir com a mão pela frente ou a mão por trás. Então você vai dar aquele impacto, pá! Mas você vai dar aquele impacto na pessoa, mas você tem que tomar cuidado para você ir no mesmo eixo. Então é isso que ele vem dizendo, atentar para o eixo, para que tenha a eficácia. A gente vai compreender isso melhor à medida que a gente for avançando nos nossos estudos. Então ele diz, quanto aos dispersivos localizados para esse caso, eles podem ser feitos por mini perpendiculares localizados por camadas. Porque nós vimos aqui, nós damos aplicamos uma técnica e o ideal é que a gente sempre vá fazendo os dispersivos. Porque também o que eles observaram? À medida que a gente vai dispersando, aquele magnetismo, aquele fluido, ele vai sendo melhor absorvido. Nem desgasta o magnetizador e também o paciente, ele vai ter uma eficácia melhor. Então, aqui diz o seguinte, você está lá, por exemplo, voltando um pouquinho atrás, né? A gente deu lá uma imposição, depois você vem, ao invés de ficar 5 minutos dando a imposição, você vem e dá 1 minuto, faz um dispersivo. Então ele diz, quando você dá um dispersivo, você fez a imposição somente por exemplo, no laríngeo. Você colocou ali a imposição no laríngeo. Você vai dispersar, você não precisa fazer um longitudinal dos pés à cabeça, você impôs só no laríngeo. Então ele diz, você pode fazer dispersivos localizados. E esses dispersivos podem ser mini perpendiculares localizados. Então, no caso, e por camadas também. O que é por camadas? Você começa de longitudinais perpendiculares, é assim. A pessoa está aqui no meio e você está dando o perpendicular. E por camada, você vai dando perto e você vai se afastando. Então é perto e aí vai afastando. Então, de ativante para calmante. Isso é que são por camadas. Aí, se você deu uma imposição por impacto no fluxo,
que é a frente, e no refluxo, que é as costas, você deu num determinado ponto da frente e num determinado ponto das costas, a imposição por impacto. Pá! Aí agora você vai dispersar com mini perpendiculares. Você não precisa dispersar desde o alto da cabeça até lá embaixo. Você vai dispersar naquele ponto que você deu a imposição por impacto. Então você vai vir dando os perpendiculares, mini perpendiculares, e que podem ser por camada. Quando você vai voltando, sempre volta com a mão fechada, dá com a mão aberta, volta com a mão fechada, abre a mão. Então, pode ser por camadas, vai dando de perto para longe. E ele diz também, se preferir dispersar por transversais, o que ele sugere? Dar preferência a começar pelas costas e depois pela frente, sempre também em camadas. Então, deu a imposição por impacto, pá! Deu lá quanta, fecha a mão, volta de novo, deu 5, 10 vezes, quanto achou necessário. Aí vem para dispersar. Tanto pode ser mini perpendiculares, frente e costa ao mesmo tempo, ou transversais. O transversal é sempre a mão direita por cima e a esquerda por baixo. Aí você vai dar primeiro pelas costas, vem com a mão fechada de novo, vem com a mão fechada, aí vai dando transversais. Começou pelas costas, que é para aquele fluido poder ir se harmonizando ali, que foi recebido através daquela imposição por impacto, e depois pela frente a mesma coisa. Estão acompanhando direitinho? Qualquer coisa, vocês podem mandar aí alguma pergunta, tá bom? Então a gente falou a imposição por impacto. A imposição por impacto é de longe, né? 1 metro de distância, 1 metro, e aí a gente vem, pá! Essa é a imposição, 1 metro de distância. Agora, e a dispersão por impacto? A dispersão por impacto é uma técnica mais nova que o próprio Jacomelo, pesquisando, estudando, analisando, percebeu. Se a gente pode dar a dispersão por impacto, ou melhor, a imposição por impacto, como que a gente poderia também dar, então, a dispersão por impacto? E aí, essa técnica, ela surgiu recentemente. Ele estava procurando uma solução para a síndrome do pânico. E aí, o que ele percebeu? Porque a síndrome do pânico, e nós vamos estudar isso aqui, nós começamos trabalhando as técnicas da depressão, que eles chamam TDM, que é a técnica da depressão pelo magnetismo. Tem um livro que nós vamos usar aqui, a técnica da depressão pelo magnetismo. É um livro fundamental para que a gente possa acompanhar e entender. Então, ele nesse livro, e ele foi atualizando o livro, a última edição do livro, na última edição, ele fala da síndrome do pânico, porque nós já havíamos feito curso com ele há uns 8 anos atrás, e ele ainda não tinha descoberto essa técnica da dispersão. Então nós compramos o livro atualizado, porque no nosso livro daquela época ainda não se falava da síndrome do pânico. Então se começa trabalhando a mesma técnica do TDM, que ele chama TDM, que é a técnica da depressão pelo magnetismo, e depois se utiliza no mesmo dia que está atendendo o paciente, no mesmo dia, ele, ao aplicar a técnica da depressão,
e depois vem e aplica a técnica para a síndrome do pânico. Porque o que ele percebeu? A pessoa com síndrome do pânico, o centro umbilical e o centro Meng-Men, que o centro Meng-Men, ele foi descoberto pela Elnara Rocha lá nos Estados Unidos, esses dois centros, eles estão com problema. Então, eles estão congestionados, a energia ali não está fluindo. Então, essa técnica da dispersão por impacto, ela é importantíssima. E como é que é essa técnica? Ela é ao contrário da imposição por impacto. Enquanto a imposição você vem de longe para perto, essa é ao contrário. Você vai fazer, você tem que ser rápido, você não para a mão no lugar. Você não pode parar. Por isso que tem que treinar muito, o eixo, o plano, tudo isso. Porque ao mesmo tempo que você vai dar no fluxo, que é o umbilical, você vai dar no refluxo, que é o Meng-Men. Então você vem com a mão rapidamente em cima do umbigo e em cima do centro Meng-Men, que é nas costas, e você rapidamente você vai fazer a dispersão. Então você vem com a mão fechada, rapidamente, umbigo e Meng-Men, você abre e fecha, e dá aquela, como se fosse uma sucção, pá! Você vai, um desentupidor de pia, você vai mentalizar ali, estou desentupido, tá! Aí volta com a mão fechada, mas rapidamente no mesmo umbigo e o centro Meng-Men nas costas, que nós já estudamos aqui esses centros, e aí a gente vai rapidamente fazer essa dispersão por impacto. Então, sempre com esse cuidado de seguir o eixo, para que a gente possa, ao mesmo tempo que a gente está no umbigo, a gente também está no Meng-Men, ao mesmo tempo e rapidamente. Aí essa técnica, para a síndrome do pânico, ele diz que é para aplicar em torno de uns 10 minutos. Então a pessoa não é assim, fiz lá uma vez, tumba. Não. E não é uma vez só, são várias vezes. E o ideal para esse tipo de tratamento, de depressão e afins, seria assim um tratamento pelo menos umas 3 vezes por semana. Mas poucas são as casas espíritas que conseguem oferecer 2 vezes por semana. Geralmente se oferece 1 vez por semana, mas por quê? Por que vocês acham que oferece somente 1 vez por semana? Por falta de trabalhador. Por isso a importância da gente se qualificar, porque nós temos 500 milhões de depressivos no mundo. O Brasil é o país onde tem o maior número de ansiosos e 70% das pessoas com depressão, muitas, 70%, buscam o caminho do suicídio. Então, a necessidade da gente trabalhar. E, segundo Divaldo Franco, recentemente ele diz, segundo informações dos espíritos, que isso vai aumentar muito, vai aumentar mais ainda, infelizmente. Então, esse movimento ele será simultâneo ao mesmo tempo. Uma mão pelo fluxo, que é a frente, e a outra pelo refluxo, que é as costas. As mãos se moverão como se ela estivesse no eixo retilíneo, né, de 180 graus. Ambas se distanciando do ponto de trabalho, sempre sobre o mesmo eixo. Então, cuidado que a gente não pode estar uma mão em cima e outra embaixo. Tem que estar... E como tem que ser muito rápido, que a gente tem que entrar e sair, então tem que treinar bastante para não fazer errado, né? Agora ele diz que é importante observar também, ter cuidado com o quê? É o que ele disse, iniciar o movimento e as mãos se aproximando do ponto, e elas deverão acessar esse ponto já em movimento, já entra e já vai movimentando, sem parar, porque se parar nesse ponto, o que vai acontecer? Se a gente parar a mão,
num desses pontos vai acontecer o quê? Isso mesmo, vai haver uma concentração de fluidos. E essas pessoas com esse tipo de patologia, eu acho que não é adequado o termo patologia, é uma síndrome, né? Elas já estão concentradas, já tem muito fluido concentrado. Então, que elas, é igual, por exemplo, um filtro de café. Um filtro, né, de café, você bota o pó. Você vai botando pó ali, vai botando pó, chega uma hora que não filtra mais. Para que aquele filtro possa filtrar, ele precisa o quê? Ser limpo. Você tem que tirar aquele pó que se acumulou ali. Porque senão ele não consegue filtrar mais café. Ele até está querendo fazer café, mas não consegue, porque não passa mais. Já está entupido. Então, cuidado, quando a gente vai atender, se a gente for atender um depressivo, dando um passe de imposição, principalmente aqui na cabeça dele, ele vai sair de lá pior do que ele estava, porque o que ele menos precisa é de passe concentrador. Ele precisa de muito dispersivo, principalmente, a gente já viu isso aqui, principalmente no Mengmen, ou melhor, desculpe, no esplênico, que fica a 45 graus, principalmente no esplênico. Esse centro esplênico é um centro muito importante. Então, se a pessoa dá concentrado, aí é que vai piorando mais ainda o estado de saúde da pessoa. O próprio Giacomello tem um relato muito bonito nesse livro da cura da depressão pelo magnetismo, falando sobre isso. Olá, Tâmara, né? Tâmara. Seja bem-vindo ao nosso estudo, que coisa boa. Quem está chegando ao nosso estudo pela primeira vez, sejam bem-vindos. Depois entrem no nosso canal do YouTube, do Telegram, se inscrevam, deem um joinha. Nós estamos gravando, deixando todo esse material gravado lá para o canal do YouTube, que é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra, e também o nosso canal do Telegrama, que é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito. Então, continuando, qual o objetivo, né, dessa técnica? É descongestionar com mais eficiência esses pontos que estão interrelacionados, mas que estão em desarmonia. Inclusive, alguns com relação à síndrome do pânico, que eu falei do umbilical e do Mengmen, uns acham que é um único centro, seria o verso e o reverso, outros já acham que são dois centros diferentes, mas seja como for, eles trabalham, eles estão interrelacionados, então precisa de serem bem cuidados para vencer essa dificuldade. Olha, São João da Boa Vista, Tâmara, Vicente de Paula, olha, evangelizadora, que maravilha, Tâmara. Hoje de manhã nós fizemos um vídeo para as crianças. Daqui a pouco a gente está no canal, ou melhor, está no Facebook, aí no Instagram, mas a gente vai postar também daqui a pouco no YouTube. Fizemos também a evangelização da família e para a criança. E hoje nós contamos a história do Eurípides Barçanufo, que nasceu no dia 1º de maio de 1880. E a outra está dizendo... então, grite, né? Grite. Para a síndrome do pânico, é interessante a gente fazer em pé. A gente faz, assim, a casa espírita que tem maca, que tem a cama para a pessoa deitar, a gente começa trabalhando pelas costas, para o caso da depressão, da síndrome do pânico, da ansiedade. A gente começa trabalhando os centros das costas. E depois a gente vai falar aqui da depressão, a gente ainda não começou a falar não, tá? A gente está só jogando alguma coisinha, a gente ainda vai começar a trabalhar a técnica da depressão. Mas a gente começa trabalhando pelas costas, depois, a pessoa deitada, quem tem maca na casa espírita, depois a gente começa trabalhando pela frente, os centros da frente, e ao final
a gente convida a pessoa a ficar em pé, aí a gente faz a técnica da dispersão por impacto. Ao final ela fica em pé, a gente pega a pessoa umbilical e o Meng-Men para poder trabalhar em pé, porque para trabalhar sentado, aí já fica mais difícil, né, para você, a não ser que seja num banquinho, porque se for numa cadeira já vai atrapalhar, né, o encosto da cadeira, mas a não ser que seja num banquinho. Mas a gente tem trabalhado, agora a gente está trabalhando à distância, né? Mas a gente tem trabalhado com a pessoa em pé. Agora, o tratamento à distância, a gente vai falar também sobre isso, também, inclusive, nesse momento, muitas casas espíritas têm trabalhado essas mesmas técnicas, só que à distância. A gente aplica todo o passe na pessoa, o passe magnético, mas à distância. A gente dá o longitudinal, dispersivo, faz tudo que tem que fazer, mas usando isso aqui, ó, que é a nossa mente. Então, mas ele diz, caso não seja suficiente, vamos voltar só um pouquinho aqui para a gente fechar o raciocínio. Ele diz, é imperioso que sejam intercalados dispersivos perpendiculares localizados, para que o efeito dessa dispersão por impacto se faça mais imediato e consistente. Então ele até orienta assim, por exemplo, você deu umas 10 dispersões por impacto, você vem, né, com a mão fechada, rapidamente você abre e dá 10 vezes, aí você vem com os minis perpendiculares, aí você vai dando ali esses minis perpendiculares, pegando ao mesmo tempo frente e costa, né, perpendiculares. Então, com isso, o efeito dessa dispersão, ele é melhor, funciona melhor. Mas aí o que ele coloca? Mas caso isso não seja suficiente, aplica-se dispersivos transversais no ponto, as costas e depois o mesmo número de vezes na frente. Então, você deu os perpendiculares, aí você deu mais impacto, mas aí você vem depois com o tato, porque você já desenvolveu o tato. Não se preocupem, porque o tato, mesmo quem não sente nada, com o tempo, com o trabalho, vai desenvolvendo o tato. O Jacomelo cita o caso de uma pessoa que trabalha com ele lá em Parnamirim, lá no Rio Grande do Norte, lá próximo a Natal. Ele não sentia nada, ele levou mais de um ano aplicando o magnetismo, não sentia nada. Hoje em dia, esse magnetizador, ele consegue localizar o neurônio que está com problema. Então, quando a gente quer, a gente consegue. Então, ele diz, aplicou a dispersão por impacto, aplicou os mini perpendiculares, aí você percebeu que ainda não foi suficiente. Aí o que você vai fazer? Você vai aplicar transversais. Aí você começa primeiro pelas costas e depois o mesmo número de vezes na frente. Que isso também é um detalhe importante. Se você dá, por exemplo, 10 longitudinais na frente, depois você vai dar nas costas, é o mesmo número. Você deu 10 ativantes, aí você vai depois você vai dar 10 ativantes também nas costas, então, nas costas e na frente, enfim. Então ele diz, sendo esses transversais, não, melhor, o mesmo número nas costas, o mesmo número na frente, sendo que esses transversais precisam ser como descritos na imposição por impacto, ou seja, na região ativante até acalmante, em várias camadas ou vice-versa. Então você deu a imposição por impacto,
Depois você vai começar a dar os perpendiculares em camadas, perto e longe, vai afastando em camadas. E aí você achou, bom, mesmo esses mini perpendiculares não foram suficientes, então eu vou dar transversais, primeiro nas costas e depois na frente, o mesmo número de vezes. Só que além disso, eu vou dar o mesmo número nas costas em camadas, aí eu vou dando de perto e vou me afastando, ou se eu perceber que é mais eficiente de longe para perto, ele coloca ou vice-versa. E aí, mais uma vez, eu reforço isso. Não fiquem apreensivos, angustiados, mas como que eu vou saber? Porque à medida que o magnetizador vai trabalhando, mas ele não trabalha sozinho, porque antes ele vai fazer uma preparação, ele vai orar, ele vai pedir o auxílio dos benfeitores, não para fazer por ele, mas para intuí-lo. Ele vai, cada vez mais, ele vai trabalhando com segurança. Então não se preocupem, por enquanto a gente está só na teoria. Eu acho que já está quase na hora de eu dar outro intervalinho, porque senão daqui a pouco já vai, acho que mais 5 minutos, porque senão daqui a pouco o Instagram, né, sai do ar, e aí vocês vão tomar aquele suco, fazer um alongamento, porque hoje eu pretendo ir até às 7 da noite, então vocês aproveitem um intervalinho rápido que eu vou dar, mas só para dar uma alongada. Como vocês estão em casa, pode deixar aí do lado um biscoitinho para comer, aquele pedaço de bolo gostoso. Mas as dispersões por impacto, o Jacó diz que elas, embora tenham surgido em função da síndrome do pânico, mas elas não são utilizadas somente para a síndrome do pânico, não. Somente, por exemplo, para o umbilical e para o Meng-Men. Porque o que foi se percebendo que ela também tinha utilidade para outras coisas, né? Então ele diz que, ao contrário, essas dispersões por impacto, elas podem ser usadas em muitas situações, especialmente quando se necessita desbloquear, descongestionar ou reordenar órgãos, partes ou centros vitais, tudo em conjunto com seus reversos. Então a gente já viu aqui, por exemplo, os centros podem estar bloqueados, os NADs, a gente viu sobre os NADs, tem os NADs, tem os centros vitais, que são também chamados de chakras, centros de força. Então, aqueles pontos ali, eles podem estar precisando ser desbloqueados. Tem uma congestão, tem muito fluido ali compactado naquele lugar. Reordenar os órgãos, realinhar. Então, partes ou centros vitais, sempre o que ele diz? Em conjunto com os reversos, trabalhando também as costas. Eu acho que eu vou dar uma paradinha, porque aqui agora a gente vai entrar no outro assunto, que é falando sobre o toque. Sabe o que é toque? Eu vou deixar vocês pensando aí. Toque, o que será que o Jacomelo quis dizer sobre toque? Mas olha, voltamos daqui a 5 minutos, hein? A gente vai dar uma paradinha rápida para a gente voltar para o nosso terceiro bloco, nossa terceira parte. Ai, esse coisinha aqui, a hora que eu quero parar, eu não consigo. Eu vou parar aqui, vocês já podem ir aí contando o tempo. Daqui a pouco estaremos de volta.